1 Pedro 1,3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos ler mais uma vez, apenas esse verso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos? Paizinho, obrigado, Deus, por esta palavra que será ministrada neste momento. Deus, independente de quem está falando, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para manifestar em cada coração nesta noite. Manifesta o Teu poder, Senhor, e transforma as nossas vidas, que possamos sair daqui diferentes, com uma palavra confortadora, com uma palavra consoladora, ou até mesmo confrontadora para a transformação. Mas fale conosco, Senhor, esteja presente entre nós, e toma o Teu lugar de honra. Te damos, ó Pai, toda a honra e toda a glória. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. De manhã nós iniciamos hoje, apenas presencialmente, a Escola Bíblica Dominical baseada em 1 e 2 Pedro. Essas duas epístolas, chamada Epístola Universal. E você que pode, vem participar, tem sido uma manhã maravilhosa. E nós estamos estudando na Escola Bíblica. Esse texto, eu queria te fazer uma pergunta antes de mais nada. Você acha que situações passadas que uma pessoa viveu é capaz de atrapalhar a vida dessa pessoa no tempo presente? Sim ou não? Situações que uma pessoa viveu lá atrás, será que pode influenciar a vida da pessoa? Sim, né? Mas você concorda comigo que não deveria? Que não poderia acontecer isso? Coisas do passado. Mas, citar um exemplo de coisas do passado. Uma pessoa que de repente gostava de um baile, ou um pouco mais atrás, na discoteca, e se converte. Mas de repente, em um momento, ele sente aquela saudade, aquela vontade de arrastar pé. Pode. Mas às vezes a pessoa vai acordar e fala, mas puxa, mas que saudade daquele tempo. Que vontade de arrastar pé, passar a noite. Outra situação. Alguém que talvez não teve um bom relacionamento com o seu pai. Relacionamento talvez um pouco conturbado. E de repente a pessoa recorda e no seu coração gera uma revolta. Você acha que a situação do passado pode influenciar, atrapalhar a vida de uma pessoa no presente? Sim, né? Não deveria, mas acontece. Pessoas presas a acontecimentos passados têm dificuldade de vencer situações do passado, recordações, coisas ruins que aconteceram, que trazem recordações ruins. Você concorda comigo que às vezes atrapalha a vida do presente? Uma qualidade de vida, uma vida saudável, atrapalha até mesmo a vida espiritual, quem dirá a vida emocional. Situações que aconteceram, relacionamento que não deu certo, sonho que não se concretizou, promessas que não foram cumpridas. Muitas dessas situações podem influenciar. Você quer ver? Na década de 60, 70, muitas famílias saíram do interior de Minas Gerais, Espírito Santo, vieram para o Paraná, numa esperança que aqui no Paraná estava dando muito dinheiro. Alguns escreviam cartas dizendo, olha, aqui no Paraná dinheiro se puxa com rastelo. Alguém já ouviu essa história?
famílias e mais famílias, não era assim? E quando chegaram aqui no Paraná, o que aconteceu? Uma grande decepção. Vieram de um lugar quente para um lugar frio. A qualidade de vida que tinham lá, não tinha aqui. E não era nada daquilo que as pessoas falavam. E as crianças da época que hoje estão idosas, algumas delas carregam uma revolta dentro de si. Se tivesse ficado em Minas Gerais. Se tivesse ficado no Espírito Santo. Se tivesse ficado na vida estável que a gente tinha. Não teria sofrido tanto, não teria passado frio ou perdido até algumas posses. Alguém pode dizer assim, mas pastor, mas e as coisas boas do passado que eu vivi? As coisas que foram boas, agradáveis. Ok, né? As coisas que nós vivemos no passado, amém, ficam na memória, de recordação, serve de aprendizado, serve de ensinamento, é uma escola para nós. E nós precisamos valorizar, sim, coisas do passado. Mas certo escritor disse que nós devemos andar com os dois olhos, um para trás, um para frente. Olhando para o passado, mas olhando o que está diante de nós. E o crente anda olhando também o que está diante, que é o principal, que é a vida eterna. O passado, nós precisamos nos desvencilhar dele. Concorda comigo? Precisamos nos desvencilhar de coisas do passado, que nos prejudica de viver a plenitude de Deus no nosso tempo presente. Deus está dizendo, eu tenho coisas melhores para você hoje. E às vezes nós falamos assim, mas eu gostava era daquele tempo. E Deus está falando assim, olhe para este tempo, o que eu tenho preparado para você. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Ele está falando de tempo presente e de tempo futuro. Quando nós falamos dos céus, nós não estamos falando de coisas do passado, mas estamos falando de coisas que nós ainda vamos alcançar. Mas o que nós fazemos agora vai influenciar para chegarmos lá. Amém? Mas o que acontece é que a maioria de nós tem dificuldade para se desvencilhar dos acontecimentos do passado. Acontecimentos esses que atrapalham a nossa vida no presente. Não estou falando de fundamentos, de princípios, de coisas que nós não podemos abrir mão. Valores, princípios, jamais. Isso que foram construídos, nós não podemos abrir mão. Porque nós vivemos num tempo que muitos valores e princípios são descartados. Zygmunt Bauman, um sociólogo do século XXI, ele diz que nós vivemos um tempo da pós-modernidade chamado de um tempo líquido, volátil, onde os relacionamentos não são duradouros, onde os relacionamentos evaporam, o amor é volátil nesse tempo que ele está falando, mas nós que somos cristãos, claro que nós devemos valorizar aquilo que é fundamento, que é princípio, mas aquilo que prejudica vivermos a plenitude de Deus, nós precisamos nos desvencilhar. Você concorda comigo? Amém? Você concorda comigo que Deus tem muito mais para nós? O problema é que, quando nós não nos desvencilhamos do passado, de coisas do passado que tira a nossa esperança, tira a plenitude no tempo presente, nós perdemos com isso. Nós deixamos de viver a nova vida em Cristo, com esperança em Cristo, a nova e viva esperança que Deus nos oferece através de Cristo Jesus. Esse texto de 1 Pedro, ele está falando isso, Deus, Ele nos chama para ir para frente. E o título da mensagem dessa noite é, daqui para frente. Daqui para frente. Eu valorizo muitas coisas do passado, eu tenho um relógio que era do meu avô, da época que ele era solteiro ainda, meu avô já tem mais de 10 anos que faleceu. Tem um Oriente, daquele que você tem que fazer assim com a mão para ele funcionar. Eu amo isso. Mas as coisas ruins que acontecem no passado, elas não podem influenciar o tempo presente, a plenitude do que Deus tem para nós. A palavra do Senhor é escrita pelo apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo.
renova o nosso ânimo nessa noite, amém? A palavra que 1 Pedro apresenta para nós, no verso 3, Pedro está dizendo que aquele que venceu a morte, Jesus, que venceu a morte, ele nos ressuscitou para uma nova vida com viva esperança. Você crê assim? Ele nos chamou para a viva esperança, é daqui para frente, é daqui adiante, é para frente, não é para trás. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus que nós que fomos salvos, nós não podemos retroceder, porque se nós retrocedermos, Deus não tem prazer em nós. Mas é daqui para frente, daqui adiante, e daqui adiante que nós vamos chegar nos céus. A igreja que recebeu estas palavras do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, era uma igreja que tinha aproximadamente 35 anos de existência, uma igreja muito nova. A nossa igreja vai fazer 48 anos em maio. Então pense, era uma igreja muito nova, 35 anos. E os irmãos dessa igreja estavam espalhados por diversas regiões, devido à perseguição aos cristãos que estava acontecendo naquele tempo. A igreja começou a crescer, começou a se multiplicar e começou a servir de incômodo. E eu quero te dizer uma coisa, quando a igreja começa a ser atuante, relevante, começa a haver oposições. Quando a igreja começa a sair da sua zona de conforto, começa a haver oposições. Incomoda. Amém? E se a igreja não incomoda, não gera oposições, é sinal de que a igreja talvez está sendo muito amiga do mundo. Eu me preocupo tanto com artistas tão crentes, famosos, que começam a ir em certos programas de televisão. Parece que daí tem que polir as palavras para não ofender. Quando a igreja começa a ser amiga do mundo, ela se torna inimiga de Deus, diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor nos chamou para uma viva esperança, e para alcançar outras pessoas com esperança também. Quando essa igreja recebe essa carta, ela estava simplesmente em perseguição, espalhadas por diversas regiões. E eles não deixavam de ser crentes. Pedro escreve esta carta para os irmãos da dispersão, aqueles que estavam dispersos por conta dessa perseguição. E aonde chega esta carta, vai gerando um ânimo naqueles irmãos, um encorajamento. Dá a impressão, quando nós lemos esta carta, de que alguns estavam resistindo às provações, mas porém outros estavam com medo, estavam desistindo. Assim, eu acho que nós não vamos vencer. Eu acho que nós não vamos conseguir vencer essas provações. Eu acho que é melhor a gente se render mesmo. Mas Pedro escreve uma carta encorajando esses irmãos. E as palavras dessa carta servem para mim e para você. Pedro, ele os encoraja dizendo, irmãos, não desanimem. Pedro está dizendo para aqueles irmãos, não desanimem, as lutas estão grandes. Há perigo iminente, há perseguição no meio de vocês. Mas lembre-se de uma coisa, vocês nasceram de novo. Lembre-se de uma coisa, vocês pertencem a Cristo, vocês são raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus. Vocês pertencem àquele que criou o mundo, criou os céus e que refugia vocês, se não for aqui na terra, mas será lá na glória. Ele está lembrando aquele povo, ele está dizendo, encorajando aquele povo, olha, não voltem atrás, mas é daqui para frente. A vida de vocês não é olhando para trás, mas é daqui para frente, porque é daqui para frente que nós chegaremos na glória. É daqui para frente que nós alcançaremos o nosso alvo. É daqui para frente que nós enxergaremos a vinda do Senhor Jesus. Pedro está encorajando aqueles irmãos, está abrindo os olhos espirituais, dizendo, irmãos, abra os olhos espirituais. Começa a enxergar na perspectiva espiritual. Vocês são forasteiros, nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros, nós estamos aqui nessa terra de passagem.
logo o nosso tempo vai acabar, logo a perseguição vai acabar, logo as lágrimas serão enxugadas, logo toda a dor vai cessar, toda a perseguição vai acabar, tudo isso vai passar. E Pedro está lembrando eles de que nós não somos este mundo. Pedro está lembrando eles que existe um céu preparado para aqueles que nasceram de novo. Pedro está lembrando aqueles irmãos que o caminho é daqui para frente. É sempre adiante e nós chegaremos na glória. Você pode dizer amém? E para te encorajar nesta noite, a continuar caminhando daqui para frente, eu quero te apresentar 3 aplicações, 3 ensinamentos para nós, para essa noite. 3 lições. A primeira, não volte atrás. Não volte atrás. Você percebe que todos os dias nós somos tentados a voltar atrás? Todos os dias. Todos os dias nós somos tentados. Tem dia que a gente fala assim, a aprovação está grande demais, eu não vou conseguir vencer. As lutas estão afligindo demais. Eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou parar, eu vou deixar de continuar. Não é assim que acontece muitas vezes com a gente? Se fosse na linguagem popular, eu vou chutar o pau da barraca. É hoje que eu vou dar um basta nisso, não quero mais saber de continuar. Mas Deus está dizendo, é daqui para frente. Porque voltar atrás é para frente, nosso lugar é lá, nossa vitória está lá adiante. Existe uma linha de chegada que nós não ultrapassamos ela ainda. Amém? Nós estamos caminhando. Uma hora a gente chega lá. Mas nós somos tentados todos os dias, o tempo todo. Não tem pecados que a gente já venceu, mas que de repente ele começa a bater na porta da gente? Ele fala assim, mas que coisa, eu já tinha vencido isso, e por que está insistindo novamente, batendo na porta? Ele fala assim, não tem mais jeito. E a gente luta com as próprias forças, fala assim, eu tenho que vencer esse trem. E a gente lembra que é para frente, precisa chegar diante de Deus. Precisa ir diante de Deus e falar assim, Deus, me ajuda. Deus, porque eu não consigo vencer pecado algum. É só o sangue de Jesus na minha vida. É só o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida para nos fazer vencer os pecados. E ainda bem que nós temos Ele. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo que faz assim, cuidado. Quem está batendo na sua porta? Aí, Apocalipse vai dizer assim, que Jesus ele bate na nossa porta para entrar. O pecado às vezes chega e arromba a porta, né? Mas Jesus quer habitar no nosso coração, amém? E a gente precisa vencer os pecados que tentam dominar a gente. A gente precisa vencer o temperamento que é forte. O estupim que é curto, mas eu sou estupim curto. Peça para o Espírito Santo alongar esse estupim, pelo amor de Deus. Mas este é o meu gênero, eu nasci desse jeito. Deus pode transformar. E vai falar assim, eu quero te regenerar. Eu quero que você nasça de novo, eu quero te fazer uma pessoa nova. É daqui para frente. Não pode voltar atrás se você já foi comprado, você foi regenerado, você tem uma nova vida em Cristo. Então, não ceda, vá daqui para frente, não volte atrás. Voltar atrás é ceder. E tem um hino do nosso cenário que diz, tentado não cedas, ceder é pecar. Então não ceda, mas vamos adiante em nome de Jesus. Jesus, quando ele se depara com aquela mulher adúltera, em João capítulo 8, verso 10 e 11, os fariseus trouxeram aquela mulher pega em ato de adultério e fala para Jesus, na lei de Moisés deveria apedrejar, e Jesus simplesmente se abaixa e começa a escrever na areia. E só levanta o rosto e fala assim, quem aí não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e todos vão saindo.
Então Jesus continua escrevendo na areia, mas quando ele levanta a sua cabeça, ele vê que a mulher está sozinha. E ele pergunta para a mulher: filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: nenhum, Senhor. E Jesus diz para aquela mulher: nem eu te condeno. Daqui para frente, vai e não peques mais. Sabe o pecado que tenta dominar a gente? Jesus está dizendo para nós assim: olha, daqui para frente eu não te condeno, mas vai e não peques mais. É sempre daqui para frente, não ceda, não volte, não retroceda, mas é daqui para frente. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Então, primeira lição, primeiro ensinamento, não volte atrás. Segundo, valorize o que o Senhor já te deu. Valorize o que o Senhor já te deu. Você também percebe que muitas vezes temos a tendência de valorizar aquilo que ainda nós não ganhamos. Criamos uma expectativa muito grande naquilo que ainda nós não temos. E Deus está falando assim: eu já te dei tudo. Você percebe que, se você olhar à sua volta, quantas coisas boas Deus já te deu? Percebe que na caminhada nós não estamos sozinhos, quanta companhia agradável, abençoada que Deus nos deu. Você percebe que quando puxamos o fôlego, olha, gente, como a gente tem valorizado um ar fresco nesse tempo. Eu não vejo a hora de jogar as máscaras fora, fazer uma fogueira e queimar todas elas. Mas não é gostoso você respirar o ar puro? E como nós valorizamos isso? É o fôlego de vida que o Senhor te deu. É o fôlego de vida que o Senhor nos deu, tanta coisa boa. Então valorize o que o Senhor já te deu. Jesus, em João, capítulo 14, ele diz assim, sobre as moradas eternas que ele já preparou, ele já nos deu o céu. Ele disse para os discípulos: não turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós já recebemos moradas eternas. Todos aqueles que nasceram de novo, recebeu a salvação em Cristo Jesus. Isto é uma dádiva, isto é um presente que nós recebemos. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você crê que Jesus é o único Filho de Deus, vindo a este mundo, então você tem a salvação em Cristo Jesus. Você nasceu de novo, você é nova criatura, então existe a salvação, que é o presente que você já recebeu, e você tem a esperança da vida eterna. Tem um lugar preparado nos céus para mim e para você. O salmista Davi, no Salmo 116, verso 12, ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Quantas coisas o Senhor já te deu? Hoje nós podemos considerar que somos ricos. Não temos tudo o que gostaríamos de ter, mas nós temos tudo o que precisamos ter. Tudo que o Senhor já quis nos dar, nós temos, amém? E o que Ele nos der daqui adiante é graça, é favor, é presente, e amém. Valorize o que o Senhor já te deu, amém? Graças a Deus. Então, primeiro ensinamento: não volte atrás. Segundo, valorize o que o Senhor já te deu. Terceiro, abra os olhos espirituais. O passado não volta mais, né? É redundante falar isso. Mas a esperança aponta para o futuro. A esperança tem a ver com o futuro. E a nova vida que gera essa viva esperança que está dentro de nós nos aponta para o futuro. É daqui para frente. E quem é nascido de novo enxerga pela perspectiva espiritual. Nós enxergamos pela perspectiva espiritual. O mundo diz assim: olha, não tem mais jeito. Nós olhamos para o mundo e falamos assim: tem jeito. Alguém diz para você: olha,
Daqui a um tempo vocês vão ver o que vai acontecer na humanidade. A gente vai assim, eu creio naquele que vive eternamente. Alguns trazem más notícias, mas nós temos boas notícias para dizer. Alguns publicam nas redes sociais, em status, um monte de coisa negativa, mas nós temos uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de vida eterna. Foi isso que Pedro disse para o Senhor: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Nós temos visto e crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja, o povo de Deus, tem palavra de vida eterna. Você chega no teu trabalho, na segunda-feira, alguém fala assim: ih, segunda-feira é braba, né? E você dentro de você fala assim: Deus, muito obrigado pelo emprego que eu tenho. Alguém diz para você: sextou, ainda bem que acabou a semana. Você fala assim: graças a Deus que eu estou encerrando mais uma semana vitoriosa. E que segunda-feira eu vou voltar a trabalhar porque eu não perdi o meu emprego. Ainda tenho forças para trabalhar, tenho saúde para trabalhar. Alguém diz para você: olha, não tem mais jeito para o Brasil, a política, olha, se eu pudesse eu ia morar no exterior. E você fala assim: Deus, muito obrigado pela terra que o Senhor escolheu para eu frutificar. Muito obrigado pelo tempo que eu tenho vivido. Alguém diz assim: a geração de hoje não tem mais jeito. Mas você diz assim: tem sim, porque eu oro por essa geração. E nós precisamos acreditar, meus irmãos. Nós precisamos, porque nós confiamos no nosso Deus, nós temos esperança viva dentro de nós. Talvez muita coisa no passado não deu certo para você, e você ficou frustrado, decepcionado, mas você nasceu de novo, então você tem viva esperança dentro de você. Você pode olhar para frente e dizer: há uma esperança, um novo e vivo caminho. Se eu chegar diante da presença de Deus, Deus sempre tem coisas novas para revelar para mim. Você pode dizer isso. Há viva esperança para a sua vida. Se você está respirando, pode ter certeza, há viva esperança. Você que foi alcançado por Cristo não vê como o mundo vê. O apóstolo Pedro estava dizendo para esses irmãos: irmãos, está havendo perseguição, mas a esperança de vida eterna. E este povo, quando eles eram dispersos, sabe o que eles faziam? Eles continuavam falando de Jesus, e ainda com muito mais urgência, porque pensavam que, se eu for morto, condenado, então eu vou falar de Jesus o quanto antes que me peguem e me prendam. Imagine se todos nós vivêssemos assim, como se fosse o último dia. Quantas pessoas seriam alcançadas todos os dias, né? Quantas palavras seriam pronunciadas, palavras de fé e de esperança? Que o Senhor nos use, cada dia, com uma perspectiva espiritual, com olhos abertos. Então solte o freio de estacionamento, em nome de Jesus. Acelere, caminhe, adiante, caminhe daqui para frente, porque o Senhor quer te usar para que o nome dele seja glorificado e o reino dele seja expandido, seja sinalizado para outras pessoas. Para que outras pessoas que também estão sem esperança, para que outras pessoas que vivem se lamentando, murmurando, reclamando, falando somente de coisas ruins do passado, ou falando: se eu tivesse tido oportunidade no passado, hoje eu estaria formado numa faculdade. Se eu tivesse tido oportunidade, se eu tivesse nascido numa boa família, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, se eu tivesse nascido há 100 anos atrás. Eu quero te dizer que Deus não errou quando te criou. Deus não te errou quando Ele te formou. Não importa a maneira com que você foi concebido. Não importa quem Deus usou para que você fosse gerado. Quero te dizer que Deus não errou quando você veio a este mundo. Você não está aqui por acaso, você não é um acidente. Deus, Ele te enxergou quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Então não desista. Então não perca a esperança. E se ainda você não nasceu de novo, não foi regenerado,
Eu convido você a pensar sobre isso nesta noite. Senhor, aleluia! Exaltado é o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que a sua semana seja uma semana abençoada. Que a sua semana seja uma semana de vitória. Que você tenha uma palavra de vitória essa semana. Que você tenha algo para testemunhar das grandezas de Deus. Que Deus alcance a sua vida com vitória, com milagres extraordinários. Que Deus abençoe a sua vida nessa semana grandemente. Amém? Quero agradecer a todos que nos visitaram nessa noite. Que Deus continue te abençoando. E eu quero te ver aqui novamente. Volte mais vezes. Você que acompanhou também através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pela tua graça, pela tua presença manifesta nessa noite. Pelo teu Espírito Santo, que fala com cada um de nós. Mesmo nós sendo, Deus amado, tão imerecedores muitas vezes, Senhor. Muitas vezes erramos, vacilamos, mas o Senhor continua nos amando. E muito obrigado pelo teu grande, constante, inigualável, incomparável, incondicional amor para conosco, Senhor. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs no nome de Jesus. E que sejam usados, ó Deus, durante essa semana. Eu quero, Deus, pedir que o Senhor os envie durante essa semana como missionários, missionárias, evangelistas, voz profética, para essa semana, para abençoar vidas. Coloque pessoas, ó Pai, no caminho deles, para que eles abençoem em nome do Senhor Jesus. Dê uma semana abençoada, uma semana de vitória. E agora, Deus, despede cada um em paz para o seu lar, em segurança, guardados, seguros em Ti, Senhor. É que eu te peço, Senhor, dê uma noite abençoada, de sono reparador, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Estenda suas mãos, meus amados, queridos irmãos e irmãs. Que o grande amor do eterno Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E no próximo domingo temos ceia do Senhor aqui na igreja. Deus abençoe e um grande abraço a todos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar